Honda da cidade. Oferecimento: Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Muito bem, é você hoje descobrir, é você que está ligado aqui na nossa TV Foz. Muito bem, está começando mais uma edição do nosso Honda da Cidade, edição desta terça-feira, viu? Muito bem, você vai acompanhar as informações, viu, Xande? Hoje tem notícias importantes. Tem um acidente grave em que um carro atravessa uma pista e um motociclista bate e ele é arremessado, uma altura enorme, viu? A altura enorme, daqui a pouco você vai ver essas imagens também. Eu vou trazer aqui a apreensão de drogas em Conceição da Barra, no bairro Santo Amaro. Daqui um pouquinho os detalhes para você. Tem também um acidente na BR-101. Segundo as informações, o motorista estaria conduzindo um veículo em alta velocidade, mas graças a Deus não houve ferimentos entre os envolvidos no acidente. Também teve um caso de um jovem que foi encontrado dentro de um porta-malas de um carro em Jaguaré. Ele foi vítima de ter sido espancado, principalmente na parte de cima, no rosto, na face. Ele foi encaminhado para o hospital Roberto Silvares e teve morte cerebral confirmada esta semana. Daqui a pouco a gente traz esses detalhes também. Um operador de uma máquina de colheita, a máquina estava em manutenção e ele então, aguardando para essa máquina, da manutenção da máquina, foi descansar embaixo da máquina. A pessoa que estava fazendo manutenção não sabia, não viu, e esse homem acabou morrendo atropelado aqui na nossa região. A gente traz esses detalhes também para você. E um detalhe também, uma mulher que morreu atropelada por uma caminhonete em Regência, a família cobra justiça também. A gente vai trazer essas informações aqui no Honda. E para a gente fechar o programa de hoje, a gente falou ontem também, fechar o programa de hoje, uma matéria completa sobre a festa da Tábua Lascada em Pedro Canário, que foi um sucesso. Porque está começando agora o nosso Honda da Cidade. Muito bem, você que está ligado aqui no Honda, aquele abraço todo especial. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Segue a gente lá nas redes sociais. O nosso WhatsApp está na tela, 998025047, embaixo, @TV Foz, para você seguir lá no Instagram, e pode também se inscrever no nosso canal lá no YouTube, TV Foz São Mateus, e você assiste os nossos programas por lá também. Fique à vontade. Aproveite também e destaque para você o site sinoticias.com.br, as principais notícias do estado do Espírito Santo no nosso site sinoticias.com.br, as principais informações para você de graça na palma da sua mão. Então é só você acessar sinoticias.com.br, tá bom? E a gente começa com as nossas informações aqui. Eu quero trazer uma imagem e essa reportagem também. Daqui a pouco a gente mostra a imagem, também repete a imagem para você. Um motociclista, dois motociclistas numa via, os dois estariam em alta velocidade, um do lado do outro, no que um carro vai fazer uma conversão, praticamente entra na frente dos dois. Um conseguiu passar bem rente ao veículo, o outro bateu forte e foi arremessado. Você vai ver reportagem de Roberta Michalski. No vídeo é possível ver a rodovia tranquila. Um carro começa a atravessar a pista quando de repente duas motos aparecem em alta velocidade. Uma consegue desviar do veículo, já a outra não, e atinge em cheio o carro. O impacto foi tão violento que o motociclista é arremessado cerca de 50 metros de distância. Com dificuldade, ele ainda se levanta e caminha em direção aos veículos. O acidente aconteceu nas proximidades do Trevo de Iriri, na ES 070. O carro entrava na estrada de acesso à comunidade Boa Vista quando foi atingido pela moto. Com a velocidade em que trafegava, o motociclista não conseguiu evitar a batida e atingiu violentamente o carro. A batida deixou a moto completamente destruída e causou muitos danos à lateral direita e à frente do automóvel. O motociclista foi levado por familiares ao pronto atendimento de Anchieta. Ele não possuía carteira nacional de habilitação. Já o motorista do carro atravessava a via em trecho de faixa contínua, o que também configura infração de trânsito. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O caso agora segue para análise das autoridades de trânsito.
Que coisa, né? A gente vai repetir essas imagens novamente, as imagens principalmente da moto que bate nesse carro. Como é que olha só, preste atenção, gente. Olha só que o carro faz a manobra nesse local ali. Olha só, as motos vêm quase uma do lado da outra. Um motociclista consegue passar, por pouco, viu? Mas também olha a velocidade desse motociclista. Olha a velocidade que um passou ali, olha só. A velocidade do motociclista, o outro não deu tempo, porque, como eu falei, praticamente um do lado do outro, se ele tenta desviar, atropelava também o outro colega, né? Ele levanta ali, ainda vai até questionar o motorista, ó, andando, graças a Deus por isso, apesar dessa colisão forte que você viu aí novamente, o motociclista ainda saiu andando. Olha novamente, presta atenção, olha que pancada, gente. Isso foi lá em Iriri, no sul do estado do Espírito Santo, mas que pancada que aconteceu. Repitem, graças a Deus, esse motociclista foi encaminhado para o hospital, viu? Graças a Deus por isso, né? Porque ainda se levantou, né? Saiu andando. Foi arremessado, só rodando, viu que coisa. Olha só, um acidente na BR-101, preste atenção aqui, segundo as informações, você vai ver nas imagens também, um carro teria batido na traseira do outro na BR-101 em São Mateus. Olha, você vê, isso foi na noite de ontem, na BR-101, um veículo do modelo Gol, seguia em velocidade não adequada pela via, segundo as informações, e colidiu violentamente na traseira de um outro carro. Testemunhas informaram que o motorista teria avançado 2 semáforos em alta velocidade antes do impacto. O acidente ocorreu poucos metros após os cruzamentos, gerando susto entre os condutores e pedestres que presenciaram a cena. Apesar da força da colisão, não há informações de pessoas feridas com gravidade. Graças a Deus por isso. Porque eu falo aqui, gente, sempre tem que ter muita atenção ao conduzir um veículo também. Um outro assunto que a gente fala de acidente, muitos acidentes, né, de trânsito, a gente está trazendo. Um caminhão tombou e deixou um morto e 2 feridos na BR-101 em Itapemirim. Você vai ver agora. O acidente resultou na morte de um ajudante que estava no veículo, identificado como Denivan Nunes Alves, de 39 anos, e deixou gravemente ferido o motorista e um outro ocupante. Eles foram encaminhados para um hospital de Cachoeiro. O caminhão tombou em uma curva no quilômetro 406 da BR-101, em Itapemirim, por volta das 7h15 da manhã de segunda-feira. Ele seguia de Rio Novo do Sul com destino a São Paulo. O veículo tombou às margens da rodovia, o que evitou a interdição da pista. Pois é, né? Que acidente grave. Um caminhão que estava carregando coco. Um outro assunto que eu destaco ainda sobre um acidente, só que foi no campo, na cidade de Montanha. Um homem, operador de uma máquina de colheita, a máquina teria dado problema, ele parou a máquina aguardando que chegasse a pessoa que dá a manutenção nesta máquina de colheita. Só que nessa espera, sol quente, ele deitou embaixo da máquina para descansar. Olha que tragédia aconteceu. Aí, ó, a pessoa que veio dar manutenção conseguiu consertar a máquina, ele foi fazer a manobra na máquina e acabou atropelando o próprio condutor, Luiz Carlos Nunes, que você vê nas imagens aí, foi identificado, operador de um trator de transporte, é o tal do transbordo. Morreu após ser atropelado pela própria máquina em que trabalhava. Segundo informações apuradas, o acidente ocorreu durante o horário de almoço da equipe. Luiz Carlos teria deitado sobre o trator para descansar, enquanto o mecânico realizava manutenção do veículo. Após concluir o serviço, o mecânico chamou por Luiz Carlos nas imediações, mas não obteve resposta. Ao avistar a distância, um funcionário próximo à barraca de alimentação, com aparência e semelhança dele, falou, deve ser ele lá, esse homem aí, mas não era ele. O mecânico, inclusive, presumiu que Luiz Carlos não estava mais no local e deu partida na máquina para realizar um teste. Tragicamente, o trator avançou e passou em cima do operador. Este homem aí que acabou morrendo, Luiz Carlos, na cidade de Montanha, uma tragédia com esta máquina de colheita na cidade de Montanha. Infelizmente, ele estaria deitado, o cara que estava fazendo a manutenção sabia que ele estava deitado debaixo da máquina, só que chamou, ele não respondeu, quando ele viu uma pessoa próximo a um local de almoço, próximo a um galpão, achou que fosse ele. Olha só que coisa, viu? Achou que fosse ele, o Luiz está lá. Então, ok, vou fazer a manobra aqui para saber como é que está a máquina. Infelizmente, acabou matando o homem atropelado pela própria máquina que ele trabalhava. Um outro assunto também que eu trago para você aqui no nosso Ronda da Cidade, uma mulher que morreu atropelada por uma caminhonete em Regência. Você vai ver essa reportagem completa agora com a gente.
Simone Maria Neves dos Santos tinha 41 anos. Ela morreu após ter sido atropelada em Regência, no litoral de Linhares. Já era de costume Simone passar por esse percurso para ir em um supermercado que fica na esquina. Na manhã desse domingo, ela seguia por este mesmo caminho quando foi atropelada por um carro desgovernado. O motorista responsável pelo acidente teria pegado o carro para esquentar o motor. Na rua, é possível ver os vestígios deixados por ele. E realmente aí o carro encostado ali na porta ali do carro do cliente ali do camarada ali, e realmente esse carro não saía dali, mas só que ele não sabia dirigir carro. Mas se ele ia esquentar o carro, realmente, por que ele não pediu uma pessoa para poder direcionar aquilo ali? Aí, num caso, o que aconteceu? Ele pegou o carro, foi esquentar o carro, deixou o carro que estava praticamente estava na primeira, na segunda, porque se estivesse na primeira não saía na velocidade daquilo ali. Após atropelar a vítima, o motorista ainda arrancou um portão e entrou no quintal de uma casa. Imagens registradas por uma câmera de vídeo monitoramento mostram o momento em que ele foge. Pessoas que estavam na rua correram desesperadas em direção à mulher, que já estava morta. Socorro, quando começou a chegar, já tinha falecido já, que ele disse que quebrou a perna, quebrou o braço, né? O pescoço dela também foi quebrado e não teve mais aquela solução de sobrevivência, né? Mas quando o socorro chegou, já era tarde, né? Chegou tarde e já tinha morrido já. Na manhã dessa segunda-feira, amigos e familiares se despediram. Pessoa, essa multidão de gente que veio aqui, todo mundo gostava dela, né? Porque era uma pessoa ótima demais, né? É uma pessoa excelente, então todo mundo gostava, é um sentimento muito profundo. O pedido agora é para que a justiça seja feita. Com certeza, porque não pode, né? É uma pessoa trabalhadora, né? Que não tinha, praticamente não tinha coisa com ninguém, era uma pessoa ótima, né? Então tem que pagar por que fez, né? Porque isso aí não pode acontecer uma coisa dessa. Se deixar, vai piorar a situação mais ainda. Pois é, tem como repetir a imagem do carro invadindo o quintal? Que inclusive arromba o portão e tudo mais, e o motorista sai correndo. Você consegue colocar novamente para você que está em casa acompanhando? Você olha aí novamente, olha, o local é esse aí, você está vendo nas imagens, um local, né, estrada de chão batido ali, uma movimentação tranquila, um local de pacato, né, mas que havia um carro em alta velocidade que acabou atropelando essa mulher. Você vê os vestígios aí também na estrada, só que isso é a pessoa que pede por justiça, né? Você vê ali novamente, essa é a mulher que acabou morrendo atropelada na hora também, viu? Lá em Linhares, a gente vê novamente ali, ó, que você acaba, olha só, momento que o carro vem, né? Ele já invadiu o portão ali, inclusive, ó, ele sai correndo. Ele sai correndo depois que ele invadiu o portão por ali também, infelizmente, viu? Infelizmente, a mulher não resistiu no local mesmo, acabou morrendo no local. Tá bom, volta aqui para mim, obrigado. Volta aqui para mim, você viu que realmente tem que ter muita atenção novamente. Olha, tem um caso de um jovem que foi encontrado dentro de um porta-malas de um carro em Jaguaré, cidade bem pertinho de São Mateus, né, gente? Bem pertinho. Esse jovem foi encontrado e havia sinais de agressão na face desse jovem, né? Estava desacordado. Ele então foi encaminhado para o hospital Roberto Silvares, mas que não resistiu. Você vai ver o jovem, inclusive está aí na tela. Ele no dia 12 de julho, né, nesse caso chocante, foi registrado em Jaguaré. O jovem Heitor Valbuzzi, que foi encontrado por um pescador dentro de um porta-malas do carro, esse jovem aí com sinais de agressão no rosto. O carro estava abandonado nas proximidades da antiga Lagoa do Sai, lá em Jaguaré. Heitor foi socorrido por uma ambulância, encaminhado para o hospital local e depois, devido à gravidade, encaminhado para o hospital Roberto Silvares em São Mateus. Infelizmente, neste final de semana, foi constatado morte cerebral do jovem, que foi confirmada. As investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos e identificar os autores da brutal agressão contra esse jovem aí. O caso gerou comoção e revolta na comunidade de Jaguaré em especial. Esse aí é o Heitor Valbuzzi, que foi encontrado dentro de um carro, gente, dentro de um carro por um pescador próximo à lagoa. Ele estava com sinais de agressão. No dia 12 de julho, foi encaminhado para o hospital em Jaguaré, devido às gravidades, foi então para a emergência do Hospital Roberto Silvares em São Mateus e teve, neste final de semana, a morte cerebral confirmada pelos médicos, uma tragédia. E aí, a polícia não tem pista de quem praticou esse
ato grave, né? Essa agressão que resultou nesse trágico incidente. E você pode denunciar, se souber, através do Disque Denúncia 181. Você não precisa se identificar, viu? 181 pode denunciar a polícia. Olha só, em Conceição da Barra, através de denúncias 181 ou 190, a polícia apreendeu uma grande quantidade de drogas, você vê nas imagens, no bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra, viu? Durante o patrulhamento preventivo, através das informações também, equipes da 2ª Companhia do 13º Batalhão, e aqui de São Mateus, que responde também em Conceição da Barra, abordaram um indivíduo em atitude suspeita em uma casa abandonada. Com ele, no interior deste imóvel, você vê aí, ó, tabletes de maconha, buchas de maconha, papelotes de cocaína, pedras de crack, olha só, gente, pedaço grande de crack também, munições calibre 9mm, e o homem, todo o material também, além do material de embalagem, de entorpecentes, né, celular, e outros objetos também que são usados por criminosos, foram apreendidos junto com um homem encaminhado à delegacia de Conceição da Barra. Essa apreensão aconteceu no bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra. E você pode denunciar. Tem informação do tráfico de drogas, de criminosos, 181 é o Disque Denúncias. Muito bem, daqui a um pouco no Ronda da Cidade vou falar aqui também sobre um outro acidente de carros, entre um carro de passeio e também com caminhão. Vou trazer também os destaques policiais de Linhares e região, já com Luana Santos, essas informações ainda no programa de hoje. Vou falar para você também sobre a festa da Tábua Lascada, que foi um sucesso em Pedro Canário. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Ronda da Cidade. Logo depois do intervalo comercial a gente volta com muita informação.